ignora os custos concorrenciais que seriam incorridos pelos brokers não conectados à nova plataforma. E esses custos, obviamente, tenderiam a crescer com o market share dessa plataforma. Assim sendo, na nossa visão, entendemos que a metodologia para estimação do custo adicional dos brokers deveria considerar a conexão de todos eles à nova plataforma, de forma a preservar algo essencial na nossa visão, que é a equidade do mercado, as mesmas condições de acesso e competição para todos os membros, para todos os participantes da indústria de intermediação. Então, com base nessa hipótese, nós fizemos os cálculos. A gente conhece muito bem os custos de link de rede, inclusive a gente acabou de terminar um trabalho com a Ancord para contratar de forma mutualizada links de rede para diminuir custos. Então a gente estima link de rede de 20 megabytes com contingência, 20 mil mês por corretor. Isso perfaz 20 milhões de reais ano para o sistema, para a indústria como um todo. Telas de negociação. A gente tem em torno, em média, 15 operadores de segmento Bovespa por corretoras. Algumas têm mais de 50, outros têm menos de 10. A BVMF subsidia a tela de negociação oferecida pelos brokers, cobra R$300 por mês. Uma tela que deveria substituir essa num ambiente fragmentado, que seria uma tela multimercado, fornecida por empresa de tecnologia independente, custa em torno de R$1.000 por mês por operador. Então, subtraindo o custo da BVMF, os R$300, e adicionando a tela multimercado nova de um provedor independente, a gente chegaria a 10 milhões de reais por ano para toda a indústria. Por fim, sistema de back-office. A BVMF também fornece o Sinacor. O valor médio pago pelas corretoras pelo Sinacor é R$10 mil por mês. A BVMF possui política de margem de lucro zero com o Sinacor, porque o interesse não é ganhar taxa fixa mensal do corretor, e sim apoiar o corretor a distribuir os produtos da Bolsa e, obviamente, ter a receita com o crescimento de volume, não com taxas fixas cobradas dos nossos distribuidores. Software similar oferecido no mercado nacional e usado por muitos custodiantes, eu não vou mencionar o nome, não custa menos do que R$50 mil por mês. Então, a substituição do Sinacor por um sistema multi-clearing, sem preços subsidiados, acarretaria, sim, custos adicionais recorrentes. Então, se a gente fizesse a conta, isso chegaria em torno de R$40 milhões ano para toda a indústria. Somando, a gente chega, dependendo do cenário, em quase 72 milhões de reais ano para toda a indústria. Comparando isso com o cenário 1 do relatório, que é competição somente entre plataformas de negociação, esse valor é entre 2,5 e 5,5 vezes mais do que o estimado pela Oxira. Comparando no cenário 2, o valor é 12 vezes mais do que o estimado pela Oxira. Na nossa visão, o relatório falha ao não considerar custos concorrenciais dos brokers na fragmentação e os subsídios oferecidos pela BVMF para telas de negociação e sistemas de back-office. Gostaria de falar um pouquinho sobre custos regulatórios. O relatório, no cenário em que há concorrência entre plataformas, o relatório estima um custo adicional do regulador de 10,3 milhões de dólares ano. No cenário de concorrência, entre clearings também, esse custo sobe para 10,5 milhões de dólares ano, portanto, uma diferença de 200 mil dólares a mais por ano. É importante o relatório reconhecer que a CVM possui uma equipe dedicada para regular e supervisionar o ambiente de bolsa, enquanto que o Banco Central possui uma outra equipe distinta que regula e supervisiona o ambiente de clearing e contraparte central. Assim sendo, na nossa visão, estimar que em um cenário de competição entre clearings, o custo adicional de regulação do Bacen seria de 200 mil dólares ano, equivalente, grosso modo, a apenas 1 ou 2 funcionários adicionais, dependendo da qualificação, não nos parece nem um pouco razoável. A gente também acha que o relatório deveria reconhecer que, na ausência de uma regulação do Bacen extremamente eficaz, a competição entre clearings pode introduzir riscos sistêmicos relevantes no mercado, pois pode criar incentivos econômicos para o relaxamento dos padrões de administração de risco, na medida em que haveria competição entre sistemas de administração de risco. Isso torna ainda mais problemática a estimativa apresentada. Gostaria de falar rapidamente sobre desafios para o gerenciamento de risco pré-negociação. Como todos nós sabemos, o Brasil adota um modelo de beneficiário final.
Esse modelo permite a adoção de um robusto modelo de gerenciamento de risco para negociação. Todas as ofertas transmitidas via DMA têm o cliente final identificado. Controle de risco para negociação é uma proteção para a clearing, pois ele significa verificar o limite de crédito do cliente antes da oferta ser transformada em negócio, evitando o fechamento de negócios por clientes sem limite de risco. Então, ele mitiga riscos sistêmicos, inclusive aqueles introduzidos pela negociação em alta frequência. É importante destacar que, por ser administradora tanto da plataforma de negociação como também da de clearing, e atuando como contraparte dos negócios, a BVMF tem incentivos econômicos para a utilização de sistemas de risco pré-negociação robustos e eficazes. Então, essa é uma questão que tem que ser avaliada com bastante cuidado, na medida em que ocorre essa fragmentação. Finalmente, gostaria de falar sobre a prestação, sobre a possibilidade de prestação de serviço de clearing pela BVMF. É de amplo conhecimento que a Bolsa encontra-se em meio a um ambicioso projeto de integração de suas 4 clearings e também de desenvolvimento de um sistema de avaliação de risco integrado. No nosso entendimento, esse sistema gerará enormes benefícios para o mercado. Por que isso? Porque ele trará maior eficiência operacional de back-office e redução de custos para o sistema. Ele trará também maior eficiência de capital na liquidação das operações, que hoje são 4 janelas de liquidação sem netting entre elas. E talvez o mais importante de tudo, ele trará maior eficiência de capital na alocação de garantias. Capital hoje é um bem muito escasso, em virtude do cálculo de risco integrado. Hoje a BVMF possui 180 bilhões de reais depositados em garantia nas suas 4 clearings sistemicamente importantes. E nós gostaríamos de ter cada vez mais eficiência nos sistemas de risco. Grosso modo, hoje a estrutura das clearings ela é organizada por tipo de produto. Ao redor de cada tipo de produto, todos os processos são replicados. Os processos de cadastro, de repasse, de controle de posições, de risco, de garantias, de compensação e liquidação. Obviamente, há aí uma ineficiência, há uma oportunidade de melhoria. No novo modelo de clearing, a gente tem uma única estrutura de processo, de cadastro, de participantes, de repasse, de controle de posições, de risco, que serve para todos os produtos, consequentemente permitindo essa maior eficiência. Gostaria de ir para as conclusões. Conforme dito no início, nós consideramos totalmente correta a abordagem da CVM de situar a discussão sobre concorrência entre bolsas em termos de custos e benefícios para os investidores. Em relação ao relatório, no entanto, acreditamos que há aspectos da análise que precisam ser aprofundados. Em primeiro lugar, como explicado, os custos implícitos da fragmentação, que são subestimados, os custos de TI dos brokers, custodiantes e MCs, também subestimados, os custos regulatórios, em especial no caso de competição entre clearings, os benefícios das reduções de preço também, na nossa visão, são subestimados ou devido a problemas de cálculo ou de metodologia. A comparação de preço entre os mercados internacionais precisa ser ajustada para refletir as peculiaridades do modelo de beneficiário final. E, por fim, nós sugerimos também que o custo total do investidor final seja incorporado à análise, sob pena de as conclusões sobre custos e benefícios fazerem pouco sentido.